compartilhar com você. Nosso tema hoje da carta de Romanos, o tema da minha mensagem hoje é Romanos, mas obviamente um subtema é a justiça. Semana passada eu falei sobre o plano, hoje eu quero falar sobre a justiça. O que é justiça? O que é ser justificado? O que é ser justo? Olha o que a palavra fala para mim e para você em Romanos. Se você está com a sua Bíblia aí aberta, hoje é domingo, dia de ler a Bíblia, gente, amém? Romanos capítulo 1, verso 17. Vamos ler juntos essa passagem, eu amo essa passagem. Romanos capítulo 1, verso 17. A palavra fala para mim e para você. A palavra fala, porque no Evangelho é revelada a... Isso, nesse momento a gente fala junto, tá bom? A gente é a igreja pentecostal da parede preta, então quando o pastor para, vocês respondem. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Dentro desse pequeno fragmento desse texto, existem 3 verdades que eu quero, nesses poucos minutos que nós temos aqui, eu preciso que você preste atenção, que você abra os seus olhos, abra os seus ouvidos para ouvir da palavra, para que você possa ver aquilo que a palavra vai nos apresentar nesses próximos minutos. Mas tem 3 pontos essenciais dessa mensagem que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o que é a justiça de Deus? O segundo, o acesso à justificação pela fé. E o terceiro, o viver em justiça por meio da fé. São 3 tópicos muito importantes que a gente encontra nessa passagem, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Para começar a conversa, a gente precisa entender o que é a justiça de Deus, sim ou não? Depois disso ele fala que é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, ou seja, essa justiça não é por obras, e sim pela... A gente vai ver mais sobre isso, mas em terceiro ponto que ele fala, que o justo viverá pela fé. Viverá o quê? A justiça pela fé. Então nesses próximos minutos eu quero que você se atente, queria que você fechasse seus olhos mais uma vez para que nós pudéssemos orar, para que o Senhor fará os nossos corações. Feche seus olhos, deixa eu orar mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite, obrigado por a Tua palavra que está sendo liberada. O Senhor tem total liberdade aqui, Espírito Santo. Fale aos nossos corações, fale ao meu coração, que essa palavra comece a gerar frutos em mim. Pai, nós declaramos nessa noite que o Senhor fará coisas grandiosas. Nós cremos que a Sua presença já está neste lugar. Profetizo sobre a vida dos meus irmãos, que a partir de hoje essa palavra entre, Pai, como uma espada de 2 gumes, assim como a Tua palavra fala, que separa a alma e espírito, que separa corpo, juntas e medulas, que traz discernimento e entendimento sobre assuntos que nós desconhecemos, Jesus, que a Tua palavra traga revelação e discernimento nessa noite. Essa é minha oração, nos dê ouvidos para ouvir e olhos para ver e boca para profetizar da Tua palavra nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Primeiro ponto que eu falei para você, se você quer achar um texto para ficar aberto aí para você ir acompanhando, é Romanos 1, verso 17, mas eu quero começar falando sobre a justiça de Deus, porque a gente precisa entender o que é o conceito de justiça, para a gente depois entender o que é a justiça de Deus, porque na maioria das vezes a gente costuma achar que a justiça de Deus é a mesma justiça dos homens. Agora a gente não escuta um amém, porque na maioria das vezes nós costumamos achar que a justiça de Deus é igual à justiça dos homens. Mas irmãos, deixa eu falar algo para você, não é bem assim. Mas deixa eu tentar trazer um ponto de partida para aquilo que a gente vai falar. Vamos começar a falar sobre justiça. Eu entrei no Tribunal de Justiça do Distrito Federal para pegar uma definição do que é justiça. E lá fala, ou seja, a definição no reino natural é o ato de cumprir uma determinação, uma lei, um decreto dada por determinada autoridade. Definição: a justiça é a virtude moral que rege o ser espiritual no combate ao egoísmo biológico, orgânico do indivíduo. Meu Deus, pastor, não entendi, foi nada. Resumindo, justiça é fazer o que é correto, fazer o que é justo. Quando você fala assim, eu quero que seja feita a justiça, você nada mais, nada menos está falando para mim, eu quero que seja feito o que é certo, eu quero que seja feito o que é justo. Isso é justiça. Mas quando a gente olha para essa realidade e a gente busca entender o que é justiça e por que Deus precisa exercer a sua justiça, a gente normalmente usa um princípio, quando a gente está estudando a Bíblia, chamado primeira menção, lei da primeira menção. Qual é a primeira vez que isso foi mencionado? Da onde isso surgiu? Da onde é a raiz disso?
Eu quero trazer a raiz disso, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 15. Abra sua Bíblia em Gênesis. Pastor, não sei onde fica. Você não é crente, não. Gênesis capítulo 2. 15 a 17, a palavra fala: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivar e guardá-lo. E o Senhor, fala comigo, ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Árvore não, né? Árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Calma aí. Foi liberada uma palavra, foi liberado um decreto, foi liberada uma lei, foi liberada uma instrução. A instrução é essa: coma de qualquer árvore, dessa bendita não coma. E o próprio Deus, ao estabelecer a lei, ele já traz a consequência disso. O que na maioria das vezes a gente acha, a gente precisa entender isso. Deus nos perdoa dos nossos pecados, sim ou não? Sim. Vou perguntar de novo, que eu acho que você está meio na dúvida. Deus nos perdoa dos nossos pecados, sim ou não? Sim. O sangue de Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados. Porém, todavia, entretanto, todo pecado carrega consigo a sua consequência. A consequência do pecado, a consequência da desobediência do homem seria a morte. O próprio Deus deixa claro: se comer do fruto, certamente morrerás. É estabelecido uma lei, é estabelecido um decreto, é estabelecido um direcionamento, um mandamento, um decreto para ser vivido, para ser obedecido. Você já conhece o que acontece, mas algo que nós precisamos entender é que foi liberado um decreto, uma determinação não da boca de homens, mas da boca de Deus. Certamente você morrerá se você desobedecer. Desobediência gerada no jardim trouxe para toda a humanidade morte. A desobediência gerada no jardim trouxe para nós a morte. A desobediência, o pecado, a transgressão trouxe para a realidade terrena a morte. E o que é morte? Separação. Se você está com a sua Bíblia aí, se você passar um pouquinho para frente em Gênesis capítulo 3, você tem um relato da queda. E a palavra fala então que o homem, ao pecar, é separado de Deus. A morte significa separação. Está todo mundo aqui comigo ainda, gente? Só que é engraçado, porque quando a gente fala sobre pecado, eu estou fazendo uma introdução, eu estou dando uma volta, eu prometo que eu vou voltar no tema principal, mas eu preciso te dar uma introdução aqui. Quando a gente fala de pecado na palavra, existem 3 palavras mais utilizadas no Velho Testamento e 3 palavras mais utilizadas no Novo Testamento. Eu não sou professor de hebraico, eu não sou professor de aramaico, muito menos de grego. Então, com certeza, para você não interessa você saber como fala, mas sim o que isso significa. Essas 3 palavras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, as definições delas são: primeira delas, errar o alvo. Para você que é mais antigo, você já sabia dessa definição aí, né? Aleluia. Se você não riu, é porque você não leu nenhuma apostila que fala sobre isso. Mas a primeira definição é errar o alvo. Segundo, iniquidade, perversidade, transgressão, ilegalidade e ofensa. Essas 6 palavras, tanto em hebraico quanto no grego, e eu não sei se você sabe, só a título de curiosidade, mas quando é traduzido o Velho Testamento para o grego, isso é chamado de Septaginta, e aí eles usam essas mesmas palavras. Então tem palavras que são o mesmo significado para essas 2 línguas diferentes. Nesse caso, a palavra fala de maneira clara: a consequência do pecado é a morte. A consequência da transgressão, a consequência da iniquidade, a consequência da ilegalidade, a consequência da ofensa, a consequência de errar o alvo é a morte. Então, presta atenção. A justiça de Deus, segundo o primeiro princípio que a gente consegue ser apresentado, existe um mandamento a ser cumprido, sim ou não? Caso esse mandamento seja transgredido, não seja cumprido, existia uma penalidade. Qual era a penalidade? Isso, 2 pessoas entenderam. Vamos ver se a gente consegue de novo. Está bem didático, eu estou passando da mão direita para a esquerda, então vamos lá. A transgressão gerada pelo pecado, a consequência disso era? Todo mundo está entendendo isso? A justiça de Deus
era cumprir não com mandamentos de homem, mas cumprir com a sua palavra. A justiça de Deus não parte do princípio do cumprimento da lei de homens, mas sim do cumprimento da lei, da palavra liberada da própria boca de Deus, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta ou se arrependa, é a palavra dele falada sobre nós. Ou seja, Deus libera uma palavra, obediência traz bênção, desobediência traz morte. A justiça de Deus que precisava ser exercida era a morte. Mas se você vê o que a palavra fala para mim e para você, quem está comigo ainda diga amém. Amém. Durante o Velho Testamento a gente consegue ver vários momentos de sacrifício, onde o homem, Deus, se você vê no Velho Testamento, o que acontece? O homem peca, Adão peca, mas então sacrificado um animal para fazer roupas para eles, então se começa a estabelecer como é que eu posso chamar isso? Um princípio? Pode ser. A gente estabelece um ponto de partida, para que agora, de fato, o homem estava separado de Deus, mas de alguma maneira Deus queria estabelecer relacionamento com o homem. Para isso, o que acontecia? Eram sacrificados animais, para que a presença do Senhor estivesse no meio dos homens, não habitando, mas de alguma maneira entre eles, mas sem ser um lugar de habitação, e sim de visitação. Quem está comigo? Antigamente, o Senhor estava com Adão no jardim, mas depois disso, você lê lá, Adão foi tirado da presença do Senhor. O pecado nos afasta da presença do Senhor. A consequência do pecado era a morte. E então Deus começa a estabelecer para que os pecados tivessem uma expiação, ou seja, para que o meu e o seu pecado pudesse ser de uma certa maneira pago. Animais eram sacrificados, mas eu preciso que você entenda isso. Imagina você pagar uma conta que é em dólar, em real. Em tese, de fato, não, hoje funciona com os nossos meios eletrônicos maravilhosos. Mas aquilo que foi feito em dólar, você precisa pagar em dólar, não em real. Quem está comigo? Diga amém. Você está entendendo o que eu estou falando? Pagar um sacrifício com animais não estava pagando o preço que precisava ser pago. Mas a palavra fala, então, eu estou trazendo para você um entendimento. Hoje eu falo com você no livro de Romanos sobre a justiça, porque hoje a gente vê uns irmãos muito justiceiros, mas a gente precisa entender o que a palavra fala sobre justiça. Deus nos coloca então nessa régua onde todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. A palavra fala para mim e para você em Gênesis 3, do 14 ao 15. Abre lá, Gênesis 3, 14 ao 15. E então o Senhor declara à serpente: por ter feito isso, maldito é você dentre os animais e dos rebanhos, entre os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó da terra todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e da descendência dela, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, que mesmo no momento de maior transgressão da humanidade, o Senhor já proveu a maneira a qual nós iríamos ser salvos. Eu posso ouvir um amém aqui? Cara, quando o homem peca, ele é separado de Deus, Deus então libera uma palavra, porque antigamente a gente só tinha uma palavra, a gente só tinha um decreto. A obediência traria vida, mas a quebra desse princípio traria a maldição, traria a morte, traria o pecado. Mas então ao homem ter pecado, Deus libera uma palavra. Ele fala assim, ele amaldiçoou a serpente, sim, ela foi amaldiçoada, mas ela libera uma palavra sobre a mulher. Fala assim: ei, sobre a tua descendência se levantará alguém que lhe ferirá a cabeça. Em outras palavras, foi a primeira menção da justiça de Deus que seria revelada no Novo Testamento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando Deus fala a respeito desse homem, quando Deus fala a respeito desse, não do primeiro Adão, mas desse segundo Adão, seria aquele que haveria de vir para cumprir a justiça de Deus. Deus promete, lá em Gênesis, algo que a gente consegue ver no Novo Testamento. Vamos continuar lendo, irmão, estou começando a ficar animado, você não está entendendo. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que por um homem o pecado entra na terra, mas por um homem ela será remida.
A palavra fala que por um homem nós fomos separados, mas um dia um homem nos religaria a Deus. Por um homem nós fomos tirados da presença, nós fomos separados, mas por meio de um homem. A palavra fala que o Senhor declara: eu habitarei novamente no meio de vocês. Por um homem nós pecamos, mas por um homem nós alcançamos redenção, e o nome dele é Jesus. Essa justiça revelada de Deus era: eu preciso exercer a minha palavra liberada. Mesmo que Deus tivesse liberado a bênção, ainda tinha que ter sido pago um preço. 1 Pedro, capítulo 1, do 18 ao 21, eu amo esse texto. 1 Pedro 1, 18, a palavra fala: pois vocês sabem. Olha o que o apóstolo Pedro fala para mim. Que Pedro, pastor? Esse mesmo, o Pedrão. O que falou: tu és o Cristo, mas que também ouviu dele: para trás de mim, Satanás. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, aleluia, transmitida por meio dos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos dias, nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança que vocês têm estão em Deus. Em outras palavras, o que o apóstolo Pedro fala para mim e para você: ei, o preço que vocês estão sendo pagos, o preço que foi revelado da justiça de Deus, não foi prata, não foi ouro, porque essas coisas são perecíveis. E eu falei sobre isso semana passada, irmão, eu vou repetir aqui nas 4 semanas: seu dinheiro não compra a sua salvação. Seu dinheiro não compra o seu lugar no céu. Seu dinheiro não se faz mais favorável diante de Deus. O seu dinheiro não faz isso. O seu dinheiro compra um telão legal. O seu dinheiro coloca um sistema de som maravilhoso. O seu dinheiro compra umas cadeiras bacanas para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Mas o seu dinheiro não vai comprar a sua salvação. O seu dinheiro não vai comprar o seu relacionamento com Deus. Não é sobre isso. A palavra fala: não é sobre prata, não foi por meio de prata, não foi por meio de 30 moedas de pratas, não é sobre prata, não é sobre ouro, mas é pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes mesmo da fundação do mundo e revelado nesses últimos dias em favor de vocês. É por esse preço precioso que vocês foram justificados. A gente acabou de ler em Romanos 1, a palavra fala que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Sabe qual foi a revelação da justiça? A revelação foi: um preço precisava ser pago, ele foi pago por meio de Jesus. Alguém precisava morrer, o sacrifício foi feito por meio de Jesus, para que não mais agora estivéssemos separados, mas fôssemos reinseridos na presença de Deus. Então, o primeiro ponto que eu estava falando com você, eu falei que eu falaria de 3 pontos. O primeiro é a justiça de Deus. A justiça de Deus é essa: existia um preço que precisava ser pago, porque a palavra dele foi liberada sobre a humanidade, sobre a terra. Agora deixa eu te lembrar algo, isso não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tem também. Mas eu vou aproveitar para te falar isso já. Às vezes você quer viver coisas sem cumprir princípios. A Sam acabou de falar isso aqui. Você quer viver as promessas, mas você não quer cumprir princípio. Irmão, se o próprio Deus teve que cumprir com o princípio que Ele mesmo estabeleceu, por que você viveria sem você cumprir princípio? Pesada essa, né? O próprio Deus cumpriu com a sua palavra, por que você não tem que cumprir com a palavra dele? Hoje eu falo com você da série Romanos. Quero falar sobre justiça. A justiça de Deus foi revelada por meio de Cristo. Liberou a palavra, foi cumprida no Senhor. Eu acho lindo porque quando Jesus está no jardim do Getsemane, a palavra fala, irmãos, a gente não consegue imaginar do que teria sido esse momento. Eu e você, eu acho que nós não temos capacidade, nem criatividade suficiente para tentar imaginar o que tenha sido esse momento. Mas Jesus chega diante do Pai e fala assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. Irmão, Jesus sabia que precisava ser pago um preço. Jesus sabia que não existia outra maneira. Ou era essa maneira, ou era essa maneira.
E ele ora ao Pai a primeira vez: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. A palavra fala que ele volta e encontra os discípulos dormindo e fala assim: ei, vocês não podem vigiar comigo uma hora. Vigiem, orem, vigiem, vocês não sabem, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele volta a orar, e a palavra fala que novamente ele faz essa oração: Jesus ora: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E pela terceira vez, a palavra fala, e o livro de Marcos deixa isso muito bem claro, a palavra fala que Jesus estava profundamente entristecido. Chega diante do Pai pela última vez e fala assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Em outras palavras, Jesus entendeu por meio do Pai que o preço precisava ser pago. E a justiça de Deus precisava agora ser revelada diante dos homens. Falei para você sobre a justiça de Deus. Abre mais uma vez para mim, por favor, Romanos capítulo 1, verso 17. A palavra fala que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Romanos 1, 17, a palavra fala: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A gente acabou de entender o que é a justiça de Deus. Mas um segundo ponto que ele fala: uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E agora eu quero entrar com você nesse ponto: o acesso à justificação pela fé. Porque só existe uma maneira, e isso aqui é óbvio, mas o óbvio não é óbvio até ser dito. Talvez você está tentando se justificar, ou talvez você já viveu realidades que você tentava se justificar por meio de obras. Eu vou fazer, logo minhas boas obras vão me fazer ser salvo. Logo a minha boa intenção, a minha caridade vai fazer. Olha o que Efésios fala para mim e para você. Você já conhece esse texto, eu estou trazendo a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Efésios capítulo 2, do 8 ao 10. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. Posso ouvir um amém aqui? Amém. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Pastor, explica de novo, que o senhor engatou e eu não entendi mais. Resumindo, não é por obras, para que ninguém se glorie, mas por meio de Jesus. Da mesma maneira que a fé te dá acesso a salvação, é por meio da fé que somos justificados. Essa é a base dos 5 solas do cristianismo: somente Cristo, somente a palavra, justificação pela fé, a Deus dá a glória, e somente as Escrituras. Você precisa conhecer a base da sua fé, sabia disso? Acho incrível que as pessoas falam assim: pastor, o pastor tem 25 anos, irmão, vamos sentar para conversar. Você precisa conhecer o evangelho que você crê. Porque nos últimos dias, irmão, ou você tem um evangelho claro na sua mente para combater as mentiras de Satanás, ou você com certeza vai ser enganado por elas. Paulo deixa claro, sabe por quê? Porque muitos dos que estavam ali eram judeus. E os judeus estavam fazendo, e é engraçado porque, cara, é maravilhoso a gente ler o texto dessa última vez, que nós estávamos no primeiro dia da nossa série de mensagens, mas eu quero ler com você de novo. Olha isso, que incrível. Romanos capítulo 3, do 9 ao 20, agora a gente vai ler um pouco mais, ok? Romanos capítulo 3, do 9 ao 20, que concluiremos então? Temos alguma vantagem? Ele estava falando isso do judeu, que gostava de se justificar pelas suas obras. De maneira alguma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Ele está falando assim: ei, para de achar que você, só porque você é judeu, você é mais bonitinho, que você não está debaixo do pecado. Para de achar que pelo que você está fazendo, que você recebeu a Torá, que você recebeu os mandamentos, agora você é mais bonitinho diante de Deus. Não! Está todo mundo igual, todo mundo é pecador. E é isso que eu não entendo. Sabe qual que é o nosso problema depois que a gente é alcançado pela graça? E semana que vem eu vou falar sobre a graça. Eu vou dar um tapa na cara de quem acredita na hipergraça, que a Bíblia precisa ser atualizada. Aparece aqui semana que vem para você ver o que eu vou falar para você. Sabe o que Paulo fala? Ele fala aqui: vocês estão achando o quê? Vocês são mais bonitos que os outros? Não, todo mundo é pecador.
O problema nosso é que depois que a gente é alcançado pela graça, a gente começa a tentar se justificar e se esconder atrás dela para justificar os nossos pecados. Aí tem um monte de irmão dentro da igreja que quer ser juiz, assim como muito fariseu da época. Mas você está se esquecendo, meu lindo, que é todo mundo pecador, é todo mundo carente da mesma graça. Dá um sorrisinho para ver se você sorri para mim também. Ele fala: o que diremos então? Temos alguma vantagem? De maneira alguma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Lembra do pecado? Aqui uma das representações do pecado: se desviar, transgredir, errar o alvo. Todos pecaram e foram juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Outras versões vão falar: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A garganta deles é como um túmulo aberto, e a língua, com a língua que enganam. O veneno de víboras está nos seus lábios, a boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés dele são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos olhos deles. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Pastor, eu não entendi nada que você falou, então deixa eu esclarecer um pouquinho mais. Em outras palavras, sabe o que Paulo faz? Essa lei que o próprio Deus te apresentou mostra para você a necessidade de um Salvador. A Bíblia não é para justificar os seus pecados, a Bíblia é para te transformar e te lembrar da necessidade que você tem do Senhor todos os dias. Para de usar a palavra como escudo contra os seus irmãos. Começa a usar essa palavra contra o escudo contra o pecado, contra as armadilhas de Satanás, contra as setas de Satanás liberadas sobre a sua vida. Use essa palavra como escudo, use essa palavra como espada, use essa palavra como capacete. Começa a viver a realidade da palavra sobre a tua vida. Pare de usar isso aqui como um argumento para você pecar e comece a usar ela para combater os seus combates, irmão. Em nome de Jesus, entenda essa realidade. Paulo fala: ei, está todo mundo debaixo do mesmo pecado, que nós carecemos da graça de Deus. Você precisa de Jesus. Não será justificado por você, mas por Ele. O acesso é pela fé. Fala comigo: o acesso é pela fé. A lei servia para algo, irmão. Sabe o que era? Mostrar a necessidade de um Salvador. Quanto mais eu leio a Bíblia, não sei você, mas quanto mais eu leio a Bíblia, eu falo assim: Jesus, me ajuda. Mostra para mim. Fala comigo, Jesus, me transforma, por favor. Me faça um marido melhor, me faça um pastor melhor, me faça um filho melhor, me faça um servo melhor. Me ajuda, Jesus, eu preciso, sozinho eu não consigo. Se a palavra não faz isso com você, o pastor Jason falou isso de manhã cedo, cara, amei essa frase. Se a palavra em algum momento não te confronta, irmão, tem alguma coisa errada. Se por algum momento você vai ler a palavra e a palavra não te confronta, você vai vir para uma igreja, a palavra que você escuta não te confronta, tem alguma coisa errada. Porque a palavra tem que mexer com você. Hoje eu falo com você sobre o livro de Romanos, e o tema da minha mensagem é a justiça. Falei para você do primeiro ponto, a justiça de Deus. O segundo ponto que eu estou falando com você, que a justificação é pela fé. Nós precisamos entender essa realidade. A justiça de Deus foi manifesta em Jesus. Romanos 3, ainda no 3, verso 21, a palavra fala: mas agora, fala comigo, mas agora, fala com fé em nome de Jesus, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação de pecados mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em outras palavras, o que Paulo está falando, quer saber qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus foi Deus entregar o seu único filho. A gente ama cantar essa realidade,
Na cruz se entregou, na cruz me redimiu. Pois é, Deus entregou o seu único filho para revelar a sua justiça. Irmão, ele se tornou pecado para que nós nos tornássemos filhos. Ele se tornou morte para que nós tivéssemos a sua vida. Ele se tornou injustiça para que nós fôssemos declarados justos. Você só é declarado justo mediante a fé em Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Mas um terceiro e último ponto, abre de novo para mim, Romanos capítulo 1, verso 17. Se essa palavra está falando com você, irmão, fala amém aí. Glória a Deus. Falei para você que a gente começou a ler, e a gente está baseando isso em Romanos capítulo 1, verso 17. Porque a palavra fala que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Falamos sobre justiça. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, a gente acabou de falar sobre isso. Agora, Paulo é muito feliz no que ele fala. Ele fala, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui está um dos pontos chaves de Paulo para essa carta, nesse primeiro capítulo. Porque não basta apenas você conhecer, eu comecei trazendo essa verdade para mim, para você, não basta apenas a gente saber tudo isso, porque tinha um monte de gente que sabia tudo isso. A igreja está cheia de gente que sabe um monte de coisa, mas não vive. Vou falar de novo para você, a igreja está cheia de gente que conhece a palavra, que conhece a verdade, mas não vive. Às vezes a pessoa fala assim, nossa pastor, mas irmão, igreja é o lugar onde a gente está aqui, começando por mim, gente doente, que a gente precisa de Jesus, precisa ser salvo, mas a gente precisa decidir viver isso. Paulo começa a apresentar o Evangelho, começa a apresentar a justiça de Deus, e ele fala assim, não basta apenas você conhecer, você precisa viver. Não basta apenas você ter autoridade para julgar, você precisa estar disposto a ser submetido a essa justiça, para que você seja transformado por ela. Olha o que Paulo fala para mim e para você. Romanos 6, 4 a 13. Romanos 6, 4 a 13. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Se você não batizou, meu filho, está chegando o próximo batismo aí, se batiza em nome de Jesus. A fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança de sua morte, certamente seremos também na sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, olha o que Paulo está falando, irmão, se você morreu com Cristo, se você não morreu com Cristo, você vai morrer hoje. Está repreendido, pastor. Não, você vai morrer em Cristo, irmão. Calma. Matar esse velho homem seu aí. Mas ele fala, se você morre com Cristo, você acessa por meio da fé. Logo, se você morre com Cristo, seu velho homem morreu com ele. A gente vai falar semana que vem disso, cara. E na última mensagem eu quero falar sobre um evangelho prático. Romanos, um evangelho prático. Semana que vem eu falo sobre a graça, mas na última é um evangelho prático. Pelo amor de Deus, não falta mais essas 2 semanas. Mas o que Paulo está falando é, ei, o seu velho homem morreu. Morreu. Acabou. Existe uma nova vida. Existe uma nova história. Deixa eu declarar isso sobre a sua vida nessa noite. Existe uma nova vida, existe uma nova história, existe um novo de Deus. Para você que está pela internet, deixa eu declarar isso para você. Existe um novo de Deus sendo liberado sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Paulo fala aí, se você morreu com Cristo, se você foi crucificado com Ele, seu corpo pecaminoso já foi destruído. De modo que não somos mais escravos do pecado. Irmão, você não é mais escravo do pecado. Você foi justificado em Deus. Você não é mais injusto, mas você foi declarado justo em Jesus. Ele fala aí, seu corpo foi morto com Ele. Ora, se morremos com Cristo, com certeza, é certo que viveremos também com Ele, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim também,
se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer os desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça. Em outras palavras, e eu termino aqui dizendo, no verso 17, Paulo fala em Romanos capítulo 1, ele fala assim: ei, o justo viverá pela fé. Nós fomos chamados agora, que fomos alcançados por essa justiça, para ser instrumentos do Senhor, para revelar a justiça dele. Irmão, você não revela a justiça dele vivendo em pecado. Você não revela a justiça dele não vivendo a vontade de Deus. Você revela a justiça de Deus vivendo em obediência, vivendo no amor, vivendo em compaixão, amando uns aos outros, servindo. Por isso que eu amo quando na nossa igreja nós temos aqui voluntários apaixonados por Jesus. A sua vida, está aqui servindo, que entenderam: eu fui justificado, não sou mais pecador, eu sou tão necessitado quanto você, pastor, de ser alcançado pela glória de Deus, pela graça do Senhor, por esse favor, mas agora que eu fui alcançado, eu quero ser instrumento de justiça. Se eu usava o meu corpo para ir para a balada de madrugada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou viver os meus dias na igreja. Pastor, se eu usava o meu dinheiro para drogas, para prostituição, agora eu quero investir no reino de Deus. Irmão, entende isso? Quando a justiça de Deus te alcança, você vira um instrumento da manifestação do poder do Espírito Santo.